E aí, alunos, aqui é a professora Ilana, a dona de português, e hoje eu vou fazer com vocês a correção da Aprender Sempre, volume 3, do 8º ano do ensino fundamental. Essa é a sequência 2 e vai das aulas 5 a 8. Se você precisa desse material em PDF, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Drive, onde você encontra esses e outros materiais que você pode precisar. E vou deixar também na descrição do vídeo várias playlists separadinho por turma, série ou então por tema, Aprender Sempre, Caderno do Aluno, AP, para que vocês encontrem com mais facilidade os vídeos que precisam. E se esse vídeo te ajudar, deixa aquele like porque ajuda muito o canal a ser divulgado. Se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você não perde os próximos conteúdos que vão chegar. Me siga nas redes sociais, é tudo Ilana B. Poloni. E se você precisa de conteúdos de matemática e física, o canal Exatas 1000 do professor Colombo tem vários vídeos do Caderno do Aluno, AP, Aprender Sempre. Então vai lá depois, se inscreve e deixa a hashtag Vim pela Dona de Português. É isso e bora lá! Aula 5. Planejando a escrita de texto dramático a partir da crônica, parte 1. 1. De acordo com as orientações do professor, reúna-se com os outros integrantes do seu grupo e faça um roteiro que direcionará a produção do texto. E aí ele dá aqui o guia para o roteiro. Então, qual é a proposta dessa atividade? É que vocês peguem a crônica que está na aula anterior. É essa aqui, né? Maneira de Amar. E ela está na página 40, ali na aula 4. Então, ele quer que vocês peguem essa crônica e façam uma adaptação dela, transformando ela em texto teatral. Mas aqui, nessa aula 5, ele não quer que vocês façam já a peça teatral, ele quer assim que vocês façam só o roteiro, que vocês só se planejem, porque depois, na hora de escrever a peça, vai ser na aula 7. Então, aqui é só fazer o roteiro mesmo. E nessa atividade ele propõe que seja um trabalho feito em grupo, né? Daí assim, eu vou explicar basicamente a proposta, mas vocês têm que ver com o professor de vocês como ele vai querer adaptar essa atividade, porque a gente está em período de aulas online, né, por conta da pandemia, então precisa ver isso direitinho. Se de repente ele quer que vocês façam um vídeo ou não, ou algo do tipo. Então, basicamente, na hora de criar esse roteiro, vocês vão fazer ele em tópicos, pode fazer no caderno, e aí vocês vão colocar, né, no primeiro tópico, nome das personagens do texto, 2 pontos. E aí vão colocar todas as personagens, e na frente qual estudante representaria cada um, né. Tudo isso baseado naquele texto que eu comentei da página 40. E aí depois no próximo tópico, né, as rúbricas de movimento e interpretação, de interpretação e de movimento. Então, tipo, vocês já escreveriam antes as rúbricas do texto, né, que são aquelas partes que estão entre parênteses e que indicam o que o personagem está fazendo. Depois, o cenário, tipo, onde vai ser feito, os materiais necessários, o que vai precisar para ser ensinado, como que cada personagem vai estar caracterizado, né, a roupa dele, etc. As sequências de cada fala, tipo quem fala primeiro, quem fala depois, uma trilha sonora que poderia ser colocada junto. Aqui nesse penúltimo tópico, ele quer que vocês achem no texto original qual é o clímax, então vamos lá grifar. Quando a gente volta para o texto, a gente vê que o clímax, que é o ponto de mais tensão antes do desfecho, é quando o dono do jardim manda o jardineiro embora, e aí depois que o jardineiro sai, as flores ficam tristes, né, se censurando porque não tinham feito o girassol mudar de atitude, né, então esse é o momento de maior tensão antes do desfecho. E aí depois disso vem o desfecho, que é quando o girassol fica triste ali, sentindo a falta do homem, e acaba falando isso para as outras flores. E aqui no último tópico, que é organizar o desfecho, é pelo seguinte, ele dá 2 opções. Ou vocês fazem um final igual o final original, ou vocês fazem um final que é uma alteração daquele final, um final diferente. Um final que tem assim um tomzinho de piada, de humor. Então tem essas 2 opções. Então aqui no organizar o desfecho, vocês vão colocar, por exemplo, o final igual ao do original. Ou então final diferente do original, e aí tipo 2 pontos, que final seria esse, que teria que ter aí um toque de humor. E aí terminando essa parte da produção do roteiro, vocês guardam que daqui a pouco vai usar na aula 7. Aula 6. Planejando a escrita de texto dramático a partir da crônica, parte 2. 1. Leia o texto a seguir. Texto 1, Maneira de Amar, Carlos Drummond.
O jardineiro conversava com as flores, e elas se habituaram ao diálogo. Passava manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando o que lhe confiava um gerânio. O girassol não ia muito com a sua cara, ou porque não fosse homem bonito, ou porque os girassóis são orgulhosos de natureza. Em vão, o jardineiro tentava captar-lhe as graças, pois o girassol chegava a voltar-se contra a luz para não ver o rosto que lhe sorria. Era uma situação bastante embaraçosa, que as outras flores não comentavam. Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé de girassol e de renovar-lhe a terra na ocasião devida. O dono do jardim achou que seu empregado perdia muito tempo parado diante dos canteiros, aparentemente não fazendo coisa alguma, e mandou-o embora, depois de assinar a carteira de trabalho. Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes e censuravam-se porque não tinham induzido o girassol a mudar de atitude. A mais triste de todas era o girassol, que não se conformava com a ausência do homem. Você o tratava mal, agora está arrependido? Não, respondeu. Estou triste porque agora não posso tratá-lo mal. É a minha maneira de amar. Ele sabia disso e gostava. Nesse texto aqui, ele é o mesmo que está na página 40 e que vocês têm que usar para fazer o roteiro da aula 5. Tá? É que na página 40 ele foi utilizado para fazer um tipo de atividade e aqui ele está sendo utilizado para fazer outro tipo de atividade. Então, na hora de consultar, né, para o roteiro da aula 5, vocês podem vir aqui também, que é o mesmo texto. 2. Agora, identifique todos os elementos da narrativa presentes no texto lido. Bom, então a gente tem aqui como narrador, um narrador em terceira pessoa, como personagens o jardineiro, o dono do jardim, o girassol e as outras flores. Como tempo, a gente só tem que se passa ali durante as manhãs, né? É o momento que ele fala ali no comecinho do texto. O espaço é o jardim. O conflito, né, ele começa pelo fato de que o jardineiro cuidava bem do girassol, mas o girassol não demonstrava ali gratidão ou carinho de volta pelo jardineiro. E o desfecho é que depois, né, que o jardineiro é mandado embora, o girassol sente a falta dele. Aula 7. Produzindo o texto teatral. 1. Agora é hora de produzir o texto e, de posse do planejamento realizado na aula anterior, no roteiro, você deverá iniciar a produção do texto. Para tanto, oriente-se por este checklist. Então, ele quer que vocês peguem aquele roteiro que vocês fizeram na aula 5 e produzam o texto teatral. Né? E esse checklist é para vocês irem se orientando e vendo se está tudo certo, se está ficando do jeito correto. Então, por exemplo, né, tem que estar marcado sim aqui. Se tiver marcado não, opa, então tem alguma coisa errada, está faltando alguma coisa no texto que eu preciso melhorar. Então, tem os elementos da narrativa, né, personagens, tempo, lugar, né, a própria construção da história. Tem o discurso direto, né, seriam ali as falas dos personagens, né, conduzindo o texto. Tem uma sequência lógica, né, os nomes das personagens aparecem antes das falas, porque o texto teatral tem que ter essa característica, né, o nome do personagem antes da fala. Tem as rubricas, a linguagem está adequada, o ambiente está adequado, o clímax, né, tá ali, tá prendendo atenção, tem o desfecho, né, e aquele desfecho pode ser de duas possibilidades, igual ao texto base ou diferente, né, com o tom de humor, e o desfecho está ok, né, tem os sinais de pontuação adequados. Então, esse é o roteiro que vocês têm que preencher e para verificar como está o andamento do texto. Então, eu vou voltar rapidinho no texto teatral, só para dar uma explicação um pouquinho melhor de como vocês vão produzir esse texto de vocês. Então, olha só aqui um texto teatral, né? E, então, vejam só, tem o nome do personagem antes da fala. Então, da mesma maneira que aqui está juiz e a fala do juiz, vocês vão colocar girassol, a fala do girassol, jardineiro e a fala do jardineiro, né? Flores e a fala das flores, dono do jardim e a fala dele, tá? Percebam que em alguns lugares tem o nome do personagem e a fala direto, e em outros lugares tem uma indicação entre parênteses. É isso que a gente chama de rubricas, de indicações cênicas, que é quando eu tenho ali uma indicação do que o personagem está fazendo. Então, por exemplo, girassol, e aí entre parênteses, virando o rosto de lado, né? Porque ele virava, né, o rosto quando o jardineiro ia cuidar dele. Virando o rosto de lado, fecha parênteses. E aí, tipo, uma fala que ele pode ter dito aí para desdenhar o jardineiro, né? E assim por diante. Não precisa colocar as rubricas em todas as falas, é só em alguma ou outra para indicar ali um gesto específico, alguma coisa específica que o jardineiro fez, ou que a flor fez, ou que o girassol em específico fez, enfim. E, por exemplo, no final, quando o girassol está com saudade, vocês podem colocar, tipo, girassol, entre parênteses,
chorando ou então contendo as lágrimas, algo do tipo, e logo em seguida a fala dele, né? Aí no começo vocês colocam o nome, né, do texto, que vai ser ali o mesmo que o do original, né? Vocês podem até pôr entre parênteses adaptação e tal. Põe cena 1 e aí faz ali o texto de vocês, seguindo essa estrutura. Um detalhe importante é que o texto original, ele tem fala ali só no final, quando as flores vão falar com o girassol e ele responde. Antes disso é só o narrador. Como vocês vão fazer um texto teatral a partir disso, vocês vão ter que fazer um texto todo feito com falas. Então, tudo aquilo que é dito antes pelo narrador, que o jardineiro cuidava bem do girassol, que o girassol desenhava do jardineiro, que o dono do jardim mandou o jardineiro embora, e etc. Tudo isso vocês vão ter que criar falas para poder representar isso na linguagem de texto teatral, que é basicamente toda construída ali, girando em torno só de falas. Aula 8. Reescrevendo o texto teatral, uma construção do trabalho em equipe. 1. Aí aqui, ó, ele vai colocar a mesma ficha que ele colocou na aula 7, só que essa aqui é para vocês preencherem depois de reescrever o texto. Porque o que acontece? Todo texto, quando a gente faz, a gente precisa trabalhar passassem por um processo de reescrita. Por quê? A gente não faz o texto e logo assim em seguida que escreveu ele de uma tacada só, ele está pronto. Não. A gente precisa ler, a gente precisa refletir sobre esse texto, observar lugares em que tem pontos para melhorar, né? Verificar erros ali de coerência, de coesão, de concordância, etc. E mexer nesses pequenos detalhes para melhorar o texto, né? E aí fazer a reescrita, tá? O trabalho de reescrita, quando a gente trabalha ali com aluno do fundamental, do médio, geralmente ele é feito depois que o professor corrige, né, esse trabalho. Então, mas pode ser que de repente o professor peça para que vocês, com base na própria análise do texto de vocês, façam essa reescrita. Mas independente de como vai ser conduzido aí pelo professor de vocês mesmos nesse período de pandemia, a ideia aqui é que vocês peguem o texto que vocês fizeram na aula 7, né, façam a reescrita tirando os erros e melhorando esse texto. E depois que fez a reescrita, avaliar o texto e preencher essa mesma tabela da aula 7, marcando sim ou não, e aí vocês vão comparar em que o texto melhorou. Então, por exemplo, tem algo na aula 7 que vocês marcaram não? Ah, então eu tenho que melhorar isso na reescrita, para que agora eu consiga marcar sim. Ah, eu consegui marcar sim nesse ponto? Ah, então eu melhorei o meu texto, tá? Ah, eu consegui marcar não, eu marquei não de novo, então poderia ter melhorado mais um pouco, né? Por exemplo, ó, vamos supor que não colocou rubricas no texto original. Aí na reescrita vocês percebem, não coloquei, né? Então vou colocar. Aí lá na ficha da aula 7 marcou não, aqui vai acabar marcando sim, porque conseguiu melhorar esse aspecto no momento da reescrita. E por fim, aqui, para terminar, ele lança um desafio que é encenar, né, o texto. E aí, mais uma vez, como eu comento, né, depende da adaptação do seu professor, essa atividade, da condução dele, principalmente por a gente estar nesse período de aulas online, tá? Então, daí vocês veem direitinho com ele, se vai fazer, se não vai, se vai fazer em vídeo, como é que vai fazer esse desafio. Bom, é isso, gente. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar aquele like para ajudar também o canal, compartilha com os seus amigos e se inscreva para não perder os próximos vídeos. É isso, até a próxima e tchau, tchau!